Hey guys! Bem-vindos a mais uma Snack Class de Língua Inglesa. E para a aula de hoje nós vamos tratar dos porquês na língua inglesa. Sim, eu sei que nós já tratamos de porquês lá na aula de degustação de língua portuguesa, mas não se preocupem, os porquês na língua inglesa, eles são mais tranquilos e em menos quantidade também. São apenas dois, são eles why e because. Bom, então já vamos começar exemplificando. Pensamos assim que alguém chega e pergunta, why are you here? Ou seja, por que você está aqui? Aí eu poderia dizer, né, eu quero dizer, por exemplo, porque eu tenho aula de inglês hoje, então o que eu diria? Why I have English class today? Why I have? Na verdade, não. Veja bem, eu já usei o why para perguntar, para dizer por que você está aqui. Eu já usei lá na pergunta. Então, na minha resposta, eu não vou utilizar novamente o why. Neste caso de resposta, eu utilizo o because. Ou seja, o correto seria dizer because I have English class today. Ou seja, então eu sei que eu vou utilizar normalmente para as perguntas o why, que é então aquele porquê separado e tudo mais. Às vezes, se for em português no final da sentença, eu utilizo ele lá com o acento circunflexo e tudo mais. Enquanto que o because, este eu utilizo normalmente para respostas. E assim, ele seria aquele porquê nosso, junto, sem acento, para dar então aquele motivo, de explicar a razão, né, a causa, enfim. Então, de novo, eu utilizo o why como porquê para a pergunta, normalmente separadinho, com ou sem acento, dependendo da situação. Enquanto que o because eu utilizo normalmente para respostas, junto e sem acento. O que vale também a pena é a gente reforçar que eu tenho algumas expressões em que eu utilizo tanto because quanto o why, que são super utilizadas. Por exemplo, no clássico da Kelly Clarkson, because of you I am afraid, por causa de você, eu sou amedrontado, eu tenho medo. Então, because of é uma expressão para por causa de, nesse caso, por causa de você. E eu também tenho outra super utilizada com why, que seria that's why. Então, por exemplo, that's why I love you, é por isso que eu te amo. Então, that's why, essa expressão com why significando por isso, dizendo o motivo e tudo mais, ok? Então, em mais um exemplo, eu poderia dizer, why do you have 4 dogs? Por que você tem 4 cachorros? Because I love dogs. Porque eu amo cachorros, ok? Então, vamos utilizar cada porquê da maneira correta, no lugar certinho, sem errar essa. Bom, eu espero que essa aula de Snack Class de língua inglesa tenha também ajudado vocês a desmistificarem, a desembaralharem essa confusão dos porquês. Curtiu essa aula? Vai lá então, curte, comenta, compartilha, indica para um amigo pra gente sempre continuar se vendo por aqui. Mais uma vez, thanks for watching, see you next class!